Olá, Jorge, como estás? Oi, tudo bem? Oi, Waldo. Não sei se você viu, mas eu estava aqui destrinchando todo o meu castelhano aqui. Você quer tentar falar em castelhano, espanhol? Eu Estava vou falando tentar falar em português. muito bem, por suposto. Então, vamos agora começar oficialmente essa live. Muito boa tarde a todas e todos. Eu sou o professor Valdomiro Silva Júnior, Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, em vivo, né? Nossa primeira transmissão internacional, né? Com o professor Jorge Troisi Meleán, professor da Universidade de La Plata, na Argentina. O professor Jorge é estudioso das ordens religiosas e das suas relações com a exploração da escravidão na região platina entre os séculos XVIII e XIX. Né? Tem uma produção bastante vasta sobre o assunto, já esteve aqui na UFSC, né? Conversando conosco, então é um velho conhecido da gente aqui. E após a pandemia, recentemente, o professor Jorge também iniciou, né, esse movimento que muitos de nós aqui estamos fazendo, quer dizer, criou um canal no YouTube, né, começou a fazer algumas lives, como nós dizemos, né, e também tem escrito, né, se colocado também em jornais de grande circulação, né, Jorge? Muito boa tarde, obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Waldo. Obrigado, Universidade de Santa Catarina. As pessoas do Floripa, do Florianópolis. Sim, acordo. Estou interessado em história religiosa, como você diz, mas é apenas porque eu achei a melhor janela para entrar no que realmente gosto, que é a história social. Há 20 anos, no meu tempo livre, eu comecei a escrever sobre instituições esportivas na minha cidade, La Plata. Desde então, sempre tentei alcançar o público, fugir da academia. Tentei com diferentes formas, artigos, diários, como você disse, livros, jornais, e depois entradas no Facebook, entradas no Instagram. Com a pandemia, entendi que era a hora do canal do YouTube. Com o canal do YouTube, comecei com temas sobre a pandemia. Quando comecei a pesquisar sobre La Plata, minha cidade, descobri que a cidade foi planejada com base em todo o conhecimento sobre as cidades na metade do século XIX. Mas a maior parte desse conhecimento veio da luta contra doenças. La Plata foi fundada em 1872, pensada com todo o progresso da medicina higienista da época. Foi como uma Brasília do século XIX. Mas para Brasília, o tema era que era uma questão principal para uma capital, era a questão social, em 1960. Em 1880, para uma cidade nova, a questão principal era a questão higienista. Porque o século XIX é o século das pandemias. Então, eu conectei as duas coisas. Meu amor para a história pública e meu conhecimento do século XIX. Então, foi o canal do YouTube. Interessante, então foi assim que surgiu, né, a ideia do canal, né? E me diz uma coisa, Rory, nós aqui estamos, então, um canal de história pública, né? Você trabalha com essa noção, né? E como que está a discussão sobre, enfim, o campo ou o movimento da história pública na Argentina atualmente? Quer dizer, a gente sabe que é um movimento global, digamos assim, né? Muitos historiadores. Né? Eu acho que hoje algumas pessoas da universidade tentam
fugir da academia, como eu disse. Mas a universidade na Argentina tem que ter sua voz na agenda pública. E ainda não tem. Os pesquisadores ficam isolados da sociedade. Nós temos que ter uma voz, como outras, mas a voz da universidade, da história pública, na agenda pública da Argentina, tem que estar. A história que as pessoas sabem na Argentina é uma história sem perspectiva, que não permite aos cidadãos pensar. Mas eles creem que as coisas foram iguais que hoje. Ao contrário, também um outro problema é que cada geração, na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, crê que as coisas que estão experimentando são novas. E que seu tempo é o mais importante da história. Você sabe como historiador também. Mas meu conhecimento das pandemias, eu sei que a pandemia vai passar, a quarentena vai passar, porque passou várias vezes na história. Homens e mulheres moraram com gérmenes e pandemias nos últimos 10.000 anos, desde que eles decidiram morar em cidades. Bom, nós estamos aqui no Brasil, e como na Argentina, né, dentro do possível em quarentena, os trabalhadores, a classe trabalhadora tem muito mais dificuldade de manter o isolamento, claro. E o que você tem a dizer assim sobre esse contexto na Argentina, né? Como é que está a situação da quarentena? O que você tem a dizer sobre as especificidades da Argentina, sobre a quarentena como um fenômeno histórico, né? Dentro dessa discussão que a gente está fazendo aqui, que você está conduzindo sobre o tema da pandemia e das cidades, né? A quarentena é um fenômeno bem interessante para historiadores sociais. Na história, medidas para combater uma epidemia foram pensadas, não somente a quarentena, outros rituais coletivos que integram elementos cognitivos, emocionais, ao mesmo tempo. Nesse sentido, a imposição da quarentena, ou, por exemplo, a queima do alcatrão para limpar uma atmosfera infectada, ou, por exemplo, uma reunião de homens e mulheres nas igrejas para rezar, tiveram na história um papel semelhante. Respostas adequadas a diferentes paradigmas de doença. O paradigma racional, o paradigma religioso, o paradigma da miasmas. O historiador, por exemplo, Charles Roswell, destaca que essas atitudes foram ações visíveis da solidariedade comunitária. Na quarentena não é somente uma ação contra a doença, mas também uma ação comunitária, de solidariedade. Afirma uma crença. Agora, na patologia racionalista. Ontem, na teoria do miasma, religião. Promete uma medida de controle sobre uma realidade de incerteza. Nós, na Argentina, estamos com a quarentena nos últimos quase 5 meses. É um momento de medo, de desorganização social, mas é uma resposta da comunidade procurando uma garantia de explicação consistente, que fornece uma promessa de eficácia. Mas é importante a eficácia? Sim, é importante. Mas eu acho, como historiador das pandemias, que é mais importante o sentimento da solidariedade comunitária. Nós estamos fazendo todos a mesma coisa. Tem que lutar. A forma de lutar é permanecer na sua casa, na quarentena. Uhum.
Mas, bom, claro, quer dizer, é um ponto essencial da solidariedade comunitária, né? O grande problema é quando existem, o contexto impõe entraves para a realização dessa solidariedade, né? Quer dizer, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma precarização das relações de trabalho muito gravemente colocadas, né? Um aumento da população vivendo em condição de rua, né? Então, por um lado, a gente tem uma doença que afeta sem restrições, digamos assim, a população, mas também condições diferentes de permanecer em quarentena e de obter tratamento para ela, né? Então, como é que fica a concretização da solidariedade comunitária quando existe todo um problema de desigualdades, né? E também esse contexto que a gente vive, também é importante da história pública, de negacionismo da própria existência do vírus ou dos efeitos da doença, como a gente assistiu aqui no Brasil, né? Eu acho que é muito difícil para as pessoas que governam, porque eles têm que procurar, a primeira coisa, tem que lutar contra o negacionismo. Isso foi importante no Brasil, mas não na Argentina. O presidente Fernandes não teve que lutar contra o negacionismo na Argentina, porque a gente está mais em geral, está mais preparada para querer o novo presidente no que o Brasil. O Brasil também é um país mais federal que a Argentina. Então, o presidente tem mais possibilidades de fazer isso. Na Argentina, hoje, ao contrário que o Brasil, religião e governo são duas coisas totalmente diferentes. Então, as pessoas em geral creem na ciência. Não é uma discussão se o vírus existe ou não existe do primeiro tempo. Então, a quarentena foi efetiva na Argentina do princípio. É agora que as pessoas têm dúvida do futuro, mas somente depois de 4 meses. Bom, como vamos fazer na Argentina para sair? Todos creímos na quarentena. E tudo bem, mas agora tem que mover da quarentena para a vida normal, ou quase normal. Como é isso? Entendo. O grande problema nosso aqui nessa comparação é que a gente tem, dentro da presidência, pessoas que de fato são agentes do negacionismo, né? Não estão contra isso. Esse que é o grande problema. Do primeiro momento aqui, o presidente Fernandes estuvo falando com cientistas, biologistas, pessoas que entendiam do primeiro tempo o que estava fazendo. Então, ninguém do governo, eu vou dizer também da oposição, dijo alguma coisa em contra da existência da pandemia. Isso foi muito importante na Argentina. Olha, um pouco explorando esse assunto, né, da pandemia, a questão da solidariedade ou não, das desigualdades que envolvem, limitam, não é? Vários problemas que já existiam na sociedade, num contexto como esse, se potencializam e se afloram. Por outro lado, também a crítica e a mobilização contra esses problemas também contra formas de renascer, né, como no cimento uma flor, digamos assim, né? Uma coisa que polarizou os historiadores públicos, digamos assim, os historiadores em geral, foi uma iniciativa que aconteceu em várias partes do mundo, assim, pelo menos do mundo ocidental,
da derrubada de monumentos históricos ou de estátuas ligadas aí a agentes do tráfico de escravos e assim por diante, né? Ou que tem ali um papel racista ou ativo no processo de colonização, no genocídio indígena e assim por diante, né? E como que vocês na Argentina, ou você pessoalmente, né? Essa pergunta eu já fiz para outras pessoas que já estiveram aqui conosco, né? Como que você enxerga essa questão da remoção das estátuas escravagistas, né? Eu vou falar da minha perspectiva. Como você falou, eu trabalhei com escravidão nas ordens religiosas católicas, né, na igreja, especialmente com os jesuítas. Eu estou procurando falar da escravidão dos jesuítas pelos últimos 15 anos. Eu posso falar disso na academia, mas eu não posso falar disso na história, como história pública. É muito difícil na Argentina falar do racismo. Nós, na Argentina, as pessoas acreditam que a Argentina não é um país racista. É um país racista, mas é um racismo diferente do racismo nos Estados Unidos, do racismo no Brasil. Um racismo muito sutil. É muito difícil de falar dele, de procurar mudar ou trocar atitudes quando as próprias pessoas não acreditam que eles são racistas. Eles creem que argentinos creem que não são racistas porque não são racistas com os africanos. Mas há muito racismo com indígenas. Então, a questão dos estátuas, a questão do discussão no Brasil, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, não é parte da Argentina, da agenda argentina, infelizmente. Eu estou tentando falar disso também, no canal YouTube e em diferentes lugares, porque nós merecemos falar do racismo na Argentina. No começo do século XIX, na Argentina, um terço da população argentina era africana. O que aconteceu com essas pessoas? Nós não sabemos. Somente pesquisadores dos Estados Unidos que estão vendo na Argentina estão começando a falar disso. Porque nós precisamos de uma outra visão para ver o que é evidente. E nós não podemos ver. Entendi. E especificamente sobre a remoção dos monumentos, tiram, não tiram? Nada. Somente nós falamos do racismo nos Estados Unidos. É terrível nos Estados Unidos o racismo, tem que mudar as estátuas, monumentos, no sul. Tudo isso é legal. Mas é como uma coisa que está acontecendo em outro lugar. E nada a ver com coisas que estão fazendo na Argentina. As pessoas não podem conectar o que está acontecendo no mundo ocidental e
o que pode acontecer na Argentina. Entendi? Sim. É muito difícil de falar disso. É uma coisa bem interessante, que é uma agenda futura para nós, os pesquisadores da história pública, ou as pessoas que estão procurando construir uma nova história pública, desde a academia, desde a universidade. Eu convidei duas colegas dos Estados Unidos para falar disso na minha universidade, por Instagram ou por Zoom, 2 meses atrás. É interessante essa discussão, né? Porque aqui no Brasil, o Brasil é muito vasto, né? E aqui na região sul, onde nós estamos, Florianópolis, né? E Santa Catarina, essa é uma discussão importante também sobre uma coisa que você vem chamando a atenção aí na sua fala, sobre um certo mascaramento, uma certa ocultação do racismo, por um lado, né? Em sua variedade, não só contra as populações negras, mas também da própria existência de um passado de escravidão, né? E aí a história social tem cumprido um papel importante para descortinar, né, e problematizar o racismo em si e a presença de populações escravizadas, presença importante de escravidão aqui. É uma coisa que não está problematizada na Argentina. Nada. E você, então, acredita que esse é um papel importante aí da história pública também, além da historiografia em geral, né? Exatamente. E sobre essa questão dos monumentos, em outras partes do mundo, você tem uma opinião a compartilhar sobre isso? Quer dizer, você acha que os monumentos que estão sendo derrubados em outras regiões tinham que ser mantidos ou não? Qual que é a sua... Como é que você vê? Eu estudo também nos Estados Unidos. Nos anos 60, 1960, no sul dos Estados Unidos, no meio das lutas civis, das lutas dos afro-americanos pela igualdade, os brancos do sul construíram a maioria das estátuas do sul dos heróis da Guerra Civil. Essas estátuas não foram do século XIX, mas foram construídas nos anos 1960 para mostrar aos afrodescendentes que essa é a história. Então, minha posição não é somente uma posição de historiador, uma posição política, tem que ser removida, porque elas foram postas, sem dúvida, com a ideia de lutar contra as pessoas, os movimentos que estavam lutando contra o racismo. Então, não é uma questão que vem do século XVIII ou XIX, é uma questão bem atual. Tem que ser removida. É uma luta contra a memória hegemônica, uma memória dos vitoriosos. As estátuas são parte do sentido comum. Tem que ser removidas porque eles estão... É um marco de referência. Eles estão ensinando história, estão ensinando política. As crianças vão ver as estátuas do aqueles que eles creem que são seus heróis. As pessoas para ter orgulho. É bem concreto. Obrigado. Voltando um pouquinho para a questão da pandemia, Rony, nessa discussão mais ampla sobre história pública, o papel da história, do historiador, né? Assim, de uma maneira geral, assim, qual que você acha que é as lições da história, como que a história, o conhecimento histórico pode ajudar a enfrentar a pandemia? Eu acho que
que o maior laboratório da pandemia para nossos historiadores foi a gripe espanhola de 1919. Eu sempre quero ser otimista da história. Eu estudo o passado, mas eu acredito que sempre o futuro vai ser melhor. Nos anos 20, quando as mortes pela gripe começaram a cair, os teatros, as igrejas reabriram. Lentamente as escolas começaram a funcionar normalmente e as pessoas voltaram a sair em massa. O problema com a gripe espanhola de 1919 é que foi, ao mesmo tempo, o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, os pesquisadores têm que voltar os anos depois da gripe espanhola para poder aprender a ensinar do que é uma coisa o fim da Primeira Guerra do fim da gripe. A gripe produziu 3 vezes mais mortes que a Primeira Guerra Mundial toda junta, no mundo todo. 1 de cada 10 pessoas em 1920 morreu no mundo pela gripe. 1 de cada 3 pessoas em 1919 no mundo foi contagiada pela gripe. Mas depois, os anos 20 foram anos da abertura intelectual, da abertura para indústrias, da abertura para pensamento, da abertura para pesquisadores, universidades, pesquisadores da ciência, Bohr, Heisenberg, diferentes pessoas que começaram a pensar que é possível viver no mundo sem todas as certezas que eles tinham antes. Uhum. Eu acho que é muito difícil pensar o futuro, mas o futuro das pandemias aconteceu muitas vezes na história. O que acho também é que as ciências sociais têm que pensar de novo como pensar a história, que as pandemias, as doenças, o ambientalismo tem que ser aprendido, ensinado nas aulas das universidades, da história, das escolas. Quando eu estudei história nos anos 80 e 90, não aprendi nada da pandemia, nada. Somente eu aprendi alguma coisa do peste negra na Idade Média. Mas gripe espanhola, nada. Você, Waldo, você aprendeu alguma coisa na universidade da gripe espanhola? Pouca coisa, realmente. Pouca... Mas a peste negra realmente é o clássico, né? Todo... Clássico é peste negra, mas gripe espanhola é uma coisa muito importante para esquecer. A gripe espanhola pegou forte aqui no Brasil também, né? Tem mas realmente tinha um espectro muito amplo de epidemias e pandemias que realmente escapa do enfoque, né? Do ensino de história. E essa faz parte da nossa próxima pergunta, né? Que é sobre o que pode mudar, né? No ensino de história, essa é uma preocupação importante da história pública também, após a pandemia, né? Claro, essa é uma discussão básica, né, do nosso campo, quer dizer, é o mundo que a gente vive que coloca as questões
que nós fazemos para o passado, né? Então, invariavelmente, na mira, nossa de mira dos historiadores, as questões das pandemias ao longo dos séculos, tende a figurar como interesse geral, né? Mas no ensino de história, especificamente, seja na universidade, seja nos níveis básicos, quer dizer, você acha que tende a mudar? Você acredita que tende a mudar agora, depois da pandemia? Eu acho que a pandemia vai mudar algumas coisas, mas está acelerando, maiormente, mais que mudar. Uma das coisas, eu acho que é a história global. Eu acho que a pandemia é uma coisa global que afetou o mundo todo. Não sei. Ásia, Europa, África, Brasil, Argentina. Então, os historiadores, nós temos que ter uma perspectiva mais global que nacional. Tem que mudar isso. E isso também é uma coisa dos políticos. Eu esperava, ao começo da pandemia, uma resposta global ou pelo menos regional da pandemia. Os presidentes do Peru, do Chile, do Argentina, do Brasil puderam lutar juntos contra a pandemia, mas as respostas foram nacionais somente. Foram nacionais somente na Europa. O que aconteceu com a comunidade europeia? Eles não tiveram respostas continentais, mas nacionais. Alemanha, uma resposta, Espanha uma outra, Itália uma outra. As respostas foram nacionais. Eu acho que os historiadores têm que dar o passo que os políticos não deram, pela história global. É a perspectiva que nós precisamos agora, porque os problemas que nós temos depois da globalização são problemas globais. As perspectivas dos historiadores têm que ir pela esse lado. Interessante. Muito. E você, bom, então, esse é um ponto importante, né, de discussão, realmente, a história global como um campo que dê conta de fazer essas articulações todas, né? Tudo bem, obrigado. A gente tem ainda uma pergunta, nos encaminhamos aí para a nossa última. Você organizou recentemente com a professora brasileira, né, Márcia Armantino, da Universidade Salgado de Oliveira. Nós, inclusive, lemos um texto um artigo que ela escreveu com o professor Manolo Florentino, aqui no curso da disciplina de História da América. É o livro Jesuítas en las Américas. Está em português ou está em espanhol? Eu li em espanhol, né? Destilando aqui todo o meu... Alguns artigos em português, alguns artigos em espanhol. E foi publicado em 2019. Exatamente. Eu acho, Márcia também, Márcia é uma amiga, que os jesuítas foram a primeira instituição global da história. Eles foram os primeiros que tiveram uma presença no mundo todo, no mundo global. É uma tentativa da história comparada, mas também da história global das Américas, uma tentativa de ver a religião no antigo regime, quando a religião não se separava dos demais domínios sociais, econômicos, políticos e culturais. Então, quando nós falamos dos jesuítas nesse livro, nós falamos da sociedade toda. Uhum.
também da instituição que foi pela primeira vez global. É parte disso que estou falando agora, do que vem depois da pandemia, mas também que estamos, alguns historiadores, pensando antes dela. Entendi. Então, é uma obra colaborativa, né? Ele foi publicado aqui no Brasil. Não, foi, aí vai ser publicada no Brasil, primeiramente, mas depois algumas crises no Brasil, depois na Argentina, depois Brasil, finalmente foi publicada na Argentina, com a editora Teseo. Ah, perfeitamente. Buenos Aires, sim. E os autores são brasileiros, argentinos? Temos autores brasileiros, argentinos, da França, da Colômbia, diferentes pesquisadores. 20 pesquisadores do século XVI, 17, 18, 19 e 20. Os últimos artigos são sobre jesuítas e astronomia, no século XX. Então, tratamos de cobrir os temas todos dos jesuítas nas Américas, mas também da profundidade, não somente econômicas, mas também da ciência, do arte, arquitetura e diferentes coisas. E do ponto de vista espacial, ele cobre todas as Américas ou apenas a América Latina? Sobre a América Latina, do México até Chile, Argentina, Brasil, Colômbia. Sim. Perfeitamente. Muito. Ojalá o livro seja publicado em breve aqui no Brasil também, né? Oh, bom. Jorge, muito obrigado. E vamos a apresentar o livro no Montevideo, novembro, mas eu não sei. Em novembro desse ano, vocês... Mas aí, à distância, virtualmente. Exatamente, eu não sei. Jorge, muito obrigado pela participação, pela gentileza, né, de dispor seu tempo para conversar conosco. É muito interessante a gente ampliar assim, o olhar, quer dizer, ir para o movimento assim, transnacional, né, e pensar, fazer essa reflexão sobre história pública, né? Queria agradecer muito a sua participação. Muitas graças. De nada. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você, Waldo. Adorei seu sítio do Lápis, da universidade. Eu estou seguindo também as diferentes conversas de você. Muito obrigado. Graças. De nada. Muitas graças. Então, não há fronteiras na América Latina, né? Não há fronteiras. Não há fronteiras. E não haverá. Muy bien. Obrigado. Entonces, estamos terminando nuestra transmisión internacional con nuestro compañero argentino, porteño, ¿verdad? No. No es porteño. No es porteño. Disculpe. Es platense. Platense. Discúlpeme. Muy bien. Entonces, invitamos también a nuestros amigos, hermanos argentinos a seguirnos en el Instagram, en Facebook, en las otras redes sociais. E ao nosso público em geral, agradeço muito pela audiência aqui e também convido a continuar seguindo aqui nossas ações. Temos aqui, o Jorge mencionou, o nosso portal História Pública, é um trabalho ainda em andamento, tem alguns recursos para ajudar, auxiliar no ensino de história, na pesquisa de história. Tem uma sessão colaborativa sobre ensino, você, pesquisador, historiador, aluno, estudante de história, tem ali o seu plano de ensino, suas atividades, queira mandar, preenche os formulários ali, a gente vai fazer uma seleção, depois organizar, porque muitas vezes, Jorge, os colegas têm algumas atividades ou planos de aula, né, muito bem sucedidos,
ou produzem na academia e aquilo às vezes só serve para passar na disciplina e aquilo depois se perde, não é? E a ideia do site é fazer então uma plataforma colaborativa para o ensino, quer dizer, a gente conseguir trocar planos de ensino, planos de atividades diversas para, então, um compartilhamento, a publicização disso tudo. Né? Então, convido a todos a colaborarem com o nosso site, tem lá, dar os créditos, tudo, não tem problema nenhum. E os argentinos, por que não também colaborar conosco? Por que não? Por que não? Então, obrigado mais uma vez, Jorge, e muito boa tarde, um grande abraço para você e para quem nos assistiu até agora e virá nos assistir, porque depois também essa live ficará gravada e disponibilizada no nosso canal no YouTube. Perfeito. E no IGTV. Muito obrigado. Um abraço para você, Waldo. Um abraço para o Brasil tudo. E para a Argentina também. Um abraço. Tchau, tchau.